Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje, segunda-feira, 22 de dezembro. Vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Pai. Vamos agradecer por mais este dia, esta semana que se inicia, praticamente indo para os últimos dias do ano. Este ano, esta oportunidade que tivemos de fazer tantas coisas. Agradecemos ao Mestre Jesus por tanta companhia, por tanto amparo, por tanto ensinamento. Vamos começando a entrar num modo de reflexão do ano que se passou, a entrar no clima do Natal, das festas, que muito mais do que comemoração é um momento de introspecção, de autoavaliação, do que fizemos do nosso tempo, da nossa vida e desta existência. Nos conectamos também com a espiritualidade amiga, o nosso anjo da guarda, os nossos espíritos protetores e pedimos que mais este dia da nossa vida que se inicia agora, eles possam estar conosco, nos inspirando, nos apoiando, durante as nossas tarefas, durante o nosso trabalho, nos nossos lares. Pedimos que permaneçam conosco, hoje e para todo sempre, que assim seja. Então vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver uma passagem para refletirmos hoje. Vamos ver. Baixar um pouquinho o volume. Aqui. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Estamos nas instruções dos Espíritos e veio aqui para nós o item 15. Que é de Paulo, o apóstolo, em Lyon, 1861. Vamos ver o que Paulo nos fala sobre o tema é o perdão das ofensas. Então diz assim: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar a eles uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é demonstrar que se está melhorando. Perdoem, meus amigos, para que Deus também possa perdoá-los. Se forem duros, exigentes e rigorosos, mesmo por uma pequena ofensa, como vão querer que Deus esqueça que a cada dia vocês também têm necessidade de perdão? Infeliz daquele que diz nunca perdoarei, pois está pronunciando a sua própria condenação. Será que fazendo uma autoanálise não irão encontrar em vocês mesmos o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por um simples desentendimento e termina numa ruptura, o primeiro golpe não partiu de você? Será que não deixaram escapar uma palavra ofensiva? Será que não usaram a moderação necessária? Sem dúvida, o adversário errou em se mostrar tão melindroso, mas isso deve ser mais uma razão para serem
indulgentes e não o censurarem. Vamos admitir que foram realmente os ofendidos em uma determinada circunstância. Quem garante que não envenenaram a situação por vingança, transformando em disputa séria o que poderia ter caído facilmente no esquecimento? Se dependeu de vocês impedir as consequências e não o fizeram, então são realmente culpados. Vamos imaginar também que não tenham absolutamente nada a reprovar em suas condutas. Nesse caso, quanto maior tiver sido a capacidade de perdoar, maior será o mérito de vocês. Então vamos parar por aqui, porque tem ainda um segundo parágrafo disso que Paulo vem nos trazer. E ele vai falar que existem duas maneiras diferentes de perdoar. Quem quiser fazer a leitura inteira, será muito bom. Mas são temas que dão perfeitamente duas reflexões. Então vamos parar por aqui. Que não precisaríamos nem fazer uma reflexão, porque Paulo, o apóstolo, foi tão claro, tão direto como do perfil de Paulo, forte, direto, incisivo, que a gente não precisaria nem refletir mais. Mas é tão bonito, porque ele vem falando aqui, o tema, é o perdão das ofensas. E Paulo vem dizer que perdoar os inimigos é perdoar-se a si mesmo, Ele vem explicando que perdoar os amigos é uma prova de amizade, que perdoar os inimigos é demonstrar o quanto a gente evoluiu, Porque tem outra passagem também do Evangelho que diz: se a gente perdoar só os amigos, for bom só com quem é bom com a gente, que mérito teremos? Nenhum. É fácil ser bom com quem é bom com a gente, perdoar quem é amigo e fez uma pequena coisa, isso é só uma prova de amizade. Mas perdoar os inimigos, isso é muito mais uma prova conosco mesmo, Porque o inimigo muito provavelmente não está interessado no nosso perdão, mas nós, como ficaremos com essa mágoa? Como ficamos diante da situação? Por isso que Paulo começa já no primeiro parágrafo dizendo: perdoar os inimigos é pedir perdão a si mesmo, Se cuidar, se saber dar a si próprio um bom caminho. E depois ele vem dizendo assim, que começa o segundo parágrafo dizendo que infeliz daquele que diz que não perdoa, porque está arranjando para si um problemão, E aí ele vem dizendo: por que tu não perdoa? Vamos supor que realmente tu seja o injustiçado. Ele vem citando aqui, Paulo vem muito didaticamente, como quem conversa com um irmão bem mais jovem. Paulo vem nos dizendo assim: tudo bem, vamos supor que realmente tu foi o ofendido. Mas vamos supor que nessa situação, quem sabe não foi tu que com um olhar, com uma palavra que às vezes mesmo sem se dar conta, tu causou uma sensação ruim ali que acabou desencadeando toda essa situação. E mesmo assim, se não foi isso, tu é extremamente não é culpado daquela situação. Tu não fez nada, não foi nenhum olhar, nenhuma palavra. Realmente tu é ali a vítima total daquela situação, Aí Paulo vem dizer assim: é nesse momento que tu tá sendo posto à prova para ver o quanto tu conseguiu evoluir, aprender para pegar essa situação e não levar adiante, parar com ela ali,
não aumentar, não se vitimizar, não levar para outras pessoas o problema. Aceita, faz o que pode fazer, tenta reconciliar, não deu, fica em silêncio, fica em oração. É uma prova para saber o quanto tu aprendeu. Tanto mais, olha como ele diz assim, o final. Se nada tiver o que fazer, tu é vítima, tu não fez nada. Então, quanto maior vai ser o teu mérito, quanto maior tiver sido a tua capacidade de perdoar e de passar por aquela situação com dignidade. Então é maravilhoso. É difícil porque nós somos orgulhosos, a gente acha que tem que se defender, a gente até aguenta um pouquinho e diz, não, mas agora já tá demais, e explode, bota a boca no mundo, e depois a gente se arrepende e vê que não, nada daquilo era necessário. A gente já comentou aqui algumas vezes, mas sempre é bom lembrarmos para nós mesmos de que devemos analisar a situação, não o irmão, né? A situação a gente analisa se é certa ou errada, o que podemos fazer para remediá-la, a situação, não o irmão. O irmão, de quem cuida do irmão é o pai, nós cuidamos de nós mesmos, né? Então, muito lindo para começar bem a semana, para começar nossas reflexões de final de ano, viu como encadeou com a nossa prece. Vamos para uma pergunta do Livro dos Espíritos, vamos ver o que nos vem hoje. Aqui, pergunta, Os Três Reinos, capítulo 11, segunda parte, pergunta 602, vamos ver. Kardec vai perguntar para os espíritos: os animais progridem pela ação da sua vontade, assim como o homem, ou pela força dos acontecimentos? Vamos ver o que os espíritos responderam. Eles progridem pela força dos acontecimentos. E é por isso que, para os animais, não existe expiação. Então, para os animais, eles ainda não têm um pensamento contínuo, né? Eles estão aprendendo vem acontecendo e eles vão registrando no seu instinto, como um instinto de sobrevivência, ele registra aquele acontecimento, né? Muitos de nós a gente fala assim, nossa, mas o meu cachorrinho, o meu gatinho, só falta falar. Ele sabe tudo o que acontece. Ele lembra assim, ele tem memória. O que acontece? Os animais estão passando por experiências, né? Vão acontecendo, como diz aqui, vai acontecendo e eles vão registrando vive aquela experiência, entendeu? Ó, registrou. E eles vão registrando isso no seu instinto, para um futuro, eles vão precisar disso, né? Mas eles não têm um pensamento contínuo, não mantêm aquela lembrança, não é que eles esqueçam, né? Mas eles ainda não conseguem manter uma ligação como nós, porque neste momento que eles conseguirem manter, né, um pensamento que não se interrompe nunca, aí eles estarão prontos para dar um salto na evolução e isso irá acontecer. Por isso é que é tão necessário que a gente cuide dos animais com todo o nosso amor, porque estamos contribuindo para um espírito que está em sua formação, né? Registrando coisas, registrando acontecimentos, experiências. Então nós somos responsáveis sim por auxiliá-los neste processo. Então eles progridem pela força do que vai lhes acontecendo e vão registrando. Por isso que eles não espiam, porque eles não fazem escolhas ainda, né? Então a gente só vai espiar, passar por provas, por expiações, quando nós pudermos fazer escolhas e aí sim responder por elas. Espero que tenha ficado claro. É muito bonito, né? Estudar, a gente vai entendendo, vai ser, nossa, que legal entender a vida. Vamos encerrar então, quem quiser pegar sua água.
Vamos agradecer ao Pai mais uma vez por mais esta semana, mais este dia, mais esta oportunidade bendita. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga. Permaneçam conosco durante o nosso dia e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.